Bom, então aqui vamos ter uma introdução à simbologia IEC. Né? Então a gente tem aquela simbologia tradicional que vocês devem conhecer já. A gente chama simbologia antiga aqui, ou a ANSI, American National Standards Institute. Ela tem alguns problemas, né? Que são basicamente esse. O símbolo não dá pistas na maioria das vezes, quando a gente está representando algo complicado, como um CI, que é um circuito integrado mais complicado, da função do funcionamento. Então, o técnico tem que ler uma extensa folha de dados para saber as características. Enquanto que quando eu uso a simbologia IEC, eu já consigo ter uma opção e eu conheço essa simbologia aqui, né? Então, se eu faço aqui em IEC, eu já tenho, se eu sei as regras, eu já posso ler tudo diretamente no símbolo e eu já sei como funciona tudo. O objetivo básico da simbologia é representar as relações de cada entrada ou saída particular com cada entrada ou saída do dispositivo. Tá? Claro que para isso eu tenho que conhecer um conjunto de regras que são usadas para descrever essas funções, né? E essas características e tal desse circuito. É isso que a gente vai ver nesse curso. Então, para isso eu tenho lá a notação de dependência, né? Para demonstrar o tipo de relação que cada ponto de entrada ou de saída de um dispositivo que tem com os outros pontos de entrada ou saída, criou-se o conceito de notação de dependência. A notação de dependência descreve de que modo o estado interno de uma entrada ou saída depende dos estados internos de outras entradas e saídas do dispositivo. O estado interno de uma entrada e saída é o estado lógico relacionado a uma entrada ou saída, do lado interno da envoltória. Tudo que a gente falar sobre simbologia IEC diz respeito ao estado interno do símbolo. Isso é uma característica da simbologia IEC. Todas as regras se aplicam ao estado interno, isso que eu acabei de falar. Né? Geralmente, né, a função está relacionada ao estado interno, 1, enquanto 0 desativa a função ou não tem efeito algum naquela função. Um símbolo IEC de um elemento ou dispositivo, aqui a gente está vendo composição dos símbolos, né? É composto por uma envoltória geralmente retangular de tamanho arbitrário. Nessa norma não existe um tamanho específico, ela pode ser pequena ou grande, não tem tamanho específico nem relativo entre o tamanho. Então, uma porta, por exemplo, não precisa ser pequeno em relação a um microprocessador. Tá? É um defeito dessa norma, por exemplo. Né? Ou uma combinação dessas envoltórias complementada com um ou mais símbolos qualificadores do elemento. Qualificador é um símbolo que qualifica, né? Diz o que ele é. Por exemplo, aqui CTR está dizendo que ele é um contador, counter. Elementos são os vários dispositivos com função definida que constituem o símbolo. Pode ser uma porta lógica, um flip-flop, né? As entradas geralmente estão do lado esquerdo e as saídas do lado direito. Quando você subverte esta direção, você é obrigado a colocar as flechinhas de direção. Se a saída está do lado da entrada, tem que ter a flechinha. Se a entrada está do lado da saída, tem que ter a flechinha. As direções normais são as direções de escrita as direções da escrita ocidental, quer dizer, da esquerda para a direita e de cima para baixo. É assim que você desenha um circuito IEC.
Sempre que não tiver nessas direções, você é obrigado a colocar sinal de fluxo. Se estiver nessa direção, você não é obrigado, porque já está implícito que o fluxo está nessa direção. Beleza? Então, aqui, os símbolos qualificadores do elemento são usados para determinar exatamente o tipo de operação lógica a ser efetuado pelo elemento. Né? Por exemplo, pode ser o símbolo que diz que é uma porta E, o CTR, nesse caso, diz que é um contador. Né? Regras para entradas e saídas. As linhas da entrada são colocadas à esquerda da envoltória e saídas à direita. Quando uma entrada ou saída não obedecer esse critério, eu já falei ali, né? Uma seta indicando a direção do fluxo é obrigatória. É uma convenção dessa simbologia que os sinais tenham um fluxo da esquerda para a direita, aquilo que eu expliquei para vocês. Quando o elemento tiver mais de uma saída e nenhuma notação especial estiver relacionada a essas saídas, todas essas saídas apresentam o mesmo estado lógico. Beleza? Isto é uma característica da regra. Se não tiver nada apontando, elas têm o mesmo estado lógico. Por exemplo, é comum assim você ter várias saídas. Se não tiver nada aqui por dentro, diz que ela tem o mesmo estado lógico. É comum por fora, por exemplo, de um flip-flop, você tem isso aqui. Ó. Significa que o estado lógico aqui é a mesma coisa. Só que fora um sai direto e outro sai invertido. São as famosas saídas Q e Q barra de um flip-flop, por exemplo. Regras de associação de elementos. Muitas vezes é necessária a união de vários elementos, seja para representar um dispositivo ou para representar uma função lógica. As regras para a representação de uma associação de elementos são: as envoltórias desses elementos podem aparecer embutidas ou unidas entre si. Em quaisquer dos casos, está aqui tá errado, né? Deve-se observar as seguintes convenções. Quando a linha comum entre as envoltórias for paralela à direção do fluxo de sinal, não haverá conexão lógica. O que é paralelo ao fluxo de sinal? O fluxo de sinal é assim, ó, da esquerda para a direita. Isso aqui é paralelo ao fluxo de sinal. Não há ligação deste elemento para este. Tá? Não há ligação daqui para cá. Ok? Uma conexão lógica é qualquer relação entre os elementos na qual o estado interno de uma ou mais entradas e ou saídas de um afeta o estado interno de uma ou mais entradas ou saídas do outro. Quer dizer, aqui não há ligação através disso aqui entre nenhuma entrada ou saída desse elemento com esse elemento, nem com esse. Ok? Aqui, quando uma linha comum às envoltórias for perpendicular à direção do fluxo é essa aqui, então aqui eu tenho uma linha que é perpendicular. Então, se ela é perpendicular, existe pelo menos uma. Aqui eu marquei uma. Mas se for perpendicular, se existir aqui uma perpendicular, eu nem preciso marcar, porque está implícito que existe pelo menos uma ligação. É claro que eu vou dizer que tipo de ligação. Se eu não disser, significa que o estado interno dessa saída vai ser igual ao estado interno dessa entrada. Se for invertido, ó, vai ter uma bolinha aqui. Ó. Significa que se aqui tiver 1, aqui vai ter 0. E se for inverso, vai ser invertido. Quer dizer, o estado interno dessa saída vai ser o inverso quando ele passar para esse próximo elemento. Cada conexão lógica pode ser indicada através de símbolos de identificação em um ou mais dos lados da linha. Não havendo símbolos de identificação ao longo da linha em comum, entende-se que há somente uma conexão simples, que é esse caso aqui. Tá? Entende-se que há somente uma conexão simples, o estado interno do elemento é transferido sem alterações para o outro lado. Tá? Isso é uma conexão condutora. Quer dizer, o que tem desse lado passa para o outro lado. Elemento de comando comum. Quando o circuito possuir uma ou mais entradas que influenciam entradas ou saídas de 2 ou mais elementos do circuito, ou
ou entradas ou saídas, a gente diz que a gente tem uma entrada comum e devemos colocá-la no elemento de comando comum, que é essa cabeça. Ó. A gente chama de cabeça porque ela tem um pescocinho aqui, ó. Tá vendo desenhado? Tem um pescocinho a cabeça. Nesse caso, esse A vai influenciar em mais de 2 pontos desse circuito aqui embaixo. Tá? Geralmente, ele é um clock. Tá? Ele é um clock que vai influenciar aqui nesses comandos. O elemento de comando comum deve ser colocado acima do símbolo e tem o formato ilustrado na figura ao lado. Tá? Ele deve ser elegante, esse pescoço não deve estar fininho aqui no meio, tá? Ele tem que estar mais ou menos esse formato aí. Deve existir somente um único elemento de comando comum por símbolo. Na figura, a entrada A tem alguma influência em B, C e D. As regras de representação do tipo de influência ainda serão estudadas nesse texto ou nessa apresentação. Todas as regras dessa simbologia são definidas para utilização interna ao símbolo. Então, todas elas vão estar dentro do símbolo. O que está fora são representações auxiliares. Aqui, A, B, C e D são coisas que a gente usa para enriquecer, para melhorar o nosso entendimento da figura. Não pertence à norma, à regra. Elementos de saída comum. Eu tenho elementos de entrada e elementos de saída. Então, da mesma maneira, se eu tiver uma ou mais saídas comuns a vários elementos, quer dizer, se eu tiver uma saída que ela é influenciada por mais de 2 pontos do meu elemento, eu vou ter um símbolo de saída comum. Ele é representado no pé do elemento, então tem a cabeça e tem o pé do elemento, tem 2 traços dizendo que ele é o pé do elemento, deve existir somente um e ele geralmente só tem saída. O tipo de influência vai ser dita aqui por dentro, como que ele é influenciado por essas entradas ou saídas aqui do elemento. Inclusive, ele pode ser influenciado também por alguma coisa da cabeça de comando. Beleza? Símbolo de qualificação dos elementos. Os símbolos de qualificação de elementos, localizados na parte superior ou no centro geométrico do símbolo, aqui, por exemplo, está no centro geométrico do símbolo, tem a finalidade de definir a função básica dos dispositivos representados. Então você vê, ó, essa aqui é a simbologia antiga, a simbologia ANSI, a maioria do pessoal já está muito acostumado. Isso aqui é uma porta E de 2 entradas, A e B, né? Esse aqui é o símbolo de equivalência e essa aqui é a simbologia IEC. Então sempre vai ser um retângulo e no meio dela eu tenho o símbolo para representar a função E. O símbolo para representar a função E é o E comercial. Então aqui sempre dizendo o que significa a função que eu estou falando. A saída assume o estado interno 1, sempre a gente fala do estado interno 1, C, e somente se todas as entradas do elemento tiverem o estado interno 1. Beleza? Então tudo diz respeito ao estado interno do elemento. Função OR, tá? Ou a função é representada maior ou igual a 1. Tá? O estado interno da saída é 1 se uma ou mais entradas tiverem o estado interno 1. Ou uma outra maneira de dizer, se no mínimo uma das entradas tiver o estado interno 1. De onde surgiu a ideia de maior ou igual a 1? Eu posso ter muitas entradas aí. Então, se uma delas for 1, quer dizer, igual a 1, ou mais entradas, quer dizer, se uma for igual ou mais entradas for igual a 1, então maior ou igual a 1, daí vem a ideia, eu vou ter 1 na saída. Sempre lembrando que é interno. Esse é o símbolo antigo da porta OU, né? Às vezes aqui é embicado, né? Então, o símbolo da porta OU antigo. Função ou exclusivo
XOR, que vem de exclusive OR, né? E é igual a 1. Igual a 1 por quê? Porque a saída assume o estado interno 1 se uma e apenas uma das entradas possuir o estado interno 1. Nota bem, a função ou exclusivo ela tem essa definição e ela é única, não importa a quantidade de entradas que ela tiver. Beleza? Se eu tiver aqui uma porta na simbologia antiga e eu chamar de ou exclusivo, eu tenho que tomar muito cuidado com esse símbolo aqui. Este símbolo ele não pertence à álgebra de Boole. Tá? A álgebra de Boole ele só tem esse símbolo de negação, esse símbolo de e esse símbolo de ou. Este símbolo não pertence, de ou exclusivo, é uma macro. Ele não pertence à álgebra booleana, portanto, ele não obedece aos teoremas booleanos. Então, ele não funciona para 3 variáveis, por exemplo. A gente já vai ver por quê. Então, uma porta ou exclusivo de 3 entradas aqui, eu não posso mais representar por esse símbolo. Mas na simbologia IEC eu posso representar com 3, 4, 5, 10 entradas aqui. Uso esse igual a 1 e não tem como a gente confundir uma coisa com a outra. Vai ser uma exclusive ou mesmo. E essa é a definição sempre para ou exclusivo. A função identidade, que é igual, a saída assume estado interno 1 apenas quando todas as entradas possuírem o mesmo estado. Quer dizer, se eu tiver 10 entradas e todas forem igual, o estado interno igual a 0 ou todas forem iguais a 1, nesse caso estado interno e externo dá na mesma, né? Porque aqui pode ser invertido aqui do externo para o interno. Então dá na mesma para esta porta. Se todos os estados, se bem que pode ser uma invertida outra não, né? Mas se todos os estados internos forem iguais, a saída é 1. Tá? E aqui, isso aqui vale também para a porta só de 2 entradas. Tá? Lembrem sempre disso. Paridade par é 2K. A saída assume estado interno 1 se o número de entradas que apresenta o estado interno 1 for par. Se eu tiver 10 entradas e tiver 2 uns, ou 0, ou 4 uns, ou 6 uns, por dentro, estado interno, né, sai 1. Novamente lembrando que aqui só vale para essa representação de ou exclusivo, só vale para a porta de 2 entradas. Tá? Mas o símbolo de IEC sempre estará correto. Este símbolo aqui não. Por isso que a gente prefere a simbologia IEC. Paridade ímpar. A gente já vai ver por quê, hein? Paridade ímpar, 2K mais 1. A saída assume estado interno 1 se o número de entradas que apresentam o estado interno 1 for ímpar. Então, quando tem 1, 3, 5, 7, 9, quando o número de uns for ímpar, por dentro aqui, tá? A saída vai ser 1, a saída por dentro vai ser 1. Só lembrando que pode ter um sinal de inversão aqui na entrada ou na saída. Novamente, esse é o símbolo de equivalência só para 2 entradas. Tá? Aqui, isso é o que eu queria mostrar. Vale lembrar que as funções XOR e 2K não são equivalentes. Assim como XOR, a não exclusiva, com o detetor de imparidade, elas só são equivalentes para 2 entradas. Passou de 3 para cima, não são mais equivalentes. É só fazer o mapinha aqui de Carnot, tá? Que vocês aprenderem a fazer já em digital 1. Aqui, de 3 entradas já começa a ficar diferente. Ó. A XOR, ela tem 0, ó, então você pode ver, ó, ela tem 1 quando só tem um 1, só tem um 1 aqui, só tem um 1, aqui tem 2, 0, aqui só tem um 1, e depois aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 3. Né? Mas aqui, a quantidade ímpar de uns, tá vendo que aqui, ó,
esse aqui, detetor de imparidade, deu 1 aqui embaixo. A exclusive OR não dá 1 quando tem 3 1s. Tá? Então, ela já é diferente da porta Shor de 3 entradas. Beleza? Assim como a Schnorr, né, de 3 entradas, vai ter diferente da detetor de paridade aqui embaixo. Ela é igual em todos aqui embaixo não. Se você fizer para 4 entradas, vai ter mais diferença ainda. Beleza? São circuitos diferentes. Por que são diferentes? Tá? Por que são diferentes? Por causa daquilo que eu falei. Álgebra booleana, só existe a negação, o E e o OU. Tá? Isto aqui, esse sinalzinho OU exclusivo, é uma macro que a gente usa para representar essa função aqui. Beleza? Você compra nos botequinhos ali da 24 de maio as portas prontas, mas ela é uma macro, ela não é matemática booleana. Então não dá para sair falando. O buffer. Tá? O buffer é 1. Tá? Por que é 1? Porque o que entra sai. O que entra sai. Mas não é bem isso o que entra sai. Tá? Às vezes o que entra, o que está entrando pode entrar, mas pode sair com alguma diferencinha. Né? Isso pode ficar mais claro se a gente olhar para um buffer reforçado. Um buffer com saída reforçada, que a gente costuma chamar de driver. Por exemplo, eu tenho uma saída desse lado que aguenta alimentar 10 portas. Eu passo por um buffer desse, cuja saída, ele a mesma coisa, saiu 5 volts, aqui vai sair 5 volts. Saiu 0, vai sair 0. Mas desse lado ele tem uma capacidade de alimentar 20 portas. Aqui 10, aqui 20. Entende? As capacidades de drenar e fornecer corrente para as portas é diferente. Então, essa é uma diferença. Tá? O driver é um tipo de buffer também. Tá? Aliás, é assim que a gente diferencia um do outro. Né? Elemento com esterese, ou shimmy trigger. Né? Aliás, eu escrevi diferente aqui embaixo. A saída assume o estado interno 1 quando o nível de sinal de entrada superar o limiar superior. Bom, a gente vai ver aqui embaixo. Né? Um sistema tem esterese quando sua resposta depende do sentido de variação da variável de entrada. Vamos ver aqui. Ó. Aqui eu tenho uma entrada e aqui eu tenho a saída. Tá, a variável está subindo aqui, ó. Aqui é 0, aqui está subindo, aqui a saída sobe daqui para cá. Então está subindo. Ó. Quando ela está subindo, ela tem que passar de um nível superior para que a saída estava no estado 0, abaixo. Quando ela passa desse nível aqui, é que a saída vai para o estado alto. Ó. Tá? Daí ela fica aqui. Daí a variável de entrada ela pode abaixar desse nível. A saída vai continuar. Você vê que nesse nível aqui, quando ela estava subindo, a saída ainda estava em 0. Mas quando ela está descendo, ela ainda está em 1. E ela só vai para 0 quando ela baixar desse nível. Então, você vê, ó, ela vai de 1 para 0 neste nível e de 0 para 1 num nível diferente. Na subida, ela vai nesse nível de 0 para 1. Na descida, ela vai nesse nível de 1 para 0. Todos os sistemas que têm esse comportamento, a gente diz que ele tem esterese. Tá? Isso acontece, por exemplo, no nosso sistema de compliância pulmonar, que é o sistema de pressão interna e externa, de quantidade de volume no ar para dentro do pulmão. Acontece na magnetização do núcleo de um transformador e acontece no shimmy trigger, que é um elemento digital, que acontece exatamente isso aqui. Né? É o elemento que faz esse tipo aqui de efeito. Comparador numérico. É o comp aqui. Né? Eu tenho duas palavras, P e Q. Aqui eu tenho entradas habilitadoras. Né?
eu posso querer habilitar só a saída de menor, só a saída igual, só a saída maior. Então isso aqui são saídas habilitadoras de enable, né? Deixa eu pegar aqui. Então essas saídas aqui, são de enable. Então, para eu habilitar, eu tenho que ter o estado interno 1 aqui dentro. Como aqui não está invertido, eu coloco 1 em tudo aqui fora e eu tenho todas as saídas habilitadas. Então, se P for maior que Q, eu vou ter esta saída aqui em 1. Se P for igual a Q, eu vou ter esta saída em 1. E se a palavra P for menor que Q, é essa saída aqui que vai estar em 1 e as outras em 0. Né? Uma palavra de 4 bits é chamada nibble, né? Se você lembra lá de digital 1. Beleza? Então esse é um comparador de palavra. Uma unidade lógica aritmética, ALU do inglês, né? Aritmética, lógica, a unidade, né? Em inglês lá. Unidade que efetua as operações lógicas. Operações lógicas são operações de e, ou, not, shift, que é deslocamento. Deslocamento pode ser deslocamento à direita, deslocamento à esquerda. Pode ser deslocamento de 1 bit, 2, 3, por exemplo. Quando eu desloco 1 bit para a direita, 1 bit para a esquerda, 2 para a direita, 2 para a esquerda, na verdade eu estou multiplicando números ou dividindo números. Eu posso fazer complementação de números. Complementação eu uso para negativar, por exemplo, palavras, ou operações. Tem as lógicas e tem as operações aritméticas também, que são de soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, etc. Né? As entradas, como entradas, eu uso palavras para as operações. Eu tenho também, então, assim, só para dizer como seria, né, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Então eu teria aqui, eu teria status de entrada, eu teria aqui, desculpe o desenho aí, mas só para desenhar aqui, e teria status também de saída, né? Eu teria aqui opcodes para dizer o que eu vou fazer com as palavras de entrada. Então eu teria palavras de entrada aqui, por exemplo, P e Q, e aqui as palavras de saída, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer operações lógicas ou matemáticas entre essas palavras e como é que elas vão sair. E essas, aqui eu entraria um código que diria a esse elemento o que ele faria com essas palavras aqui, né? Então, essa unidade lógica aritmética seria um símbolo mais ou menos assim. Só desenhar assim, não é utilizado um símbolo assim, eles usam um símbolo mais esquemático. Aqui, um monoestável, redisparável durante o pulso. Tá? O que significa redisparável? Significa que você pode redisparar e ele vai ficar lá, por exemplo, 10 milissegundos, certo? 10 milissegundos. Se tiver acabando o tempo para você redisparar, ele vai ficar mais 10 milissegundos. Se você redisparar, vai ficar mais 10 milissegundos. Ele é redisparável, tá? Então, como que é? E ele é aqui nesse caso, esse é o símbolo, esse triângulozinho na entrada significa que ele é dinâmico. E ele é dinâmico na subida, tá? É isso que significa esse símbolozinho aqui, né? Então eu tenho aqui, isso aqui, ele é disparável no 1, isso aqui, ele é disparado no 0, isso aqui, ele é disparado na subida,
E isto aqui, quando tem o 0 para fora e aqui um triângulo para dentro, um triângulo é mais elegante assim, tá? Ele é disparado na parte dinâmica do sinal, que é o que esse triângulo significa, e quando vai para o 0, que é o que esse sapatinho aqui fora significa. Tá? Então são os tipos de disparo. Esse aqui é um mono não redisparável. Esse 1 significa que ele vai dar um pulso só. Ele dispara, nesse caso aqui na subida, vai dar um pulso só de quanto? 10 segundos. Tá? Elemento astável. Um elemento astável é o que? Nada mais é que um gerador. Por isso que ele tem esse G e aqui sempre vai estar a frequência dele. Tá? Ele não precisa ter isso. Se ele é um gerador, ele só tem uma saída. Nesse caso aqui, esse é um elemento astável, um gerador com partida sincronizada. Isso significa que ele vai ter uma entrada de sincronismo. Nesse caso, a entrada de sincronismo é, como eu já falei lá atrás, ó, na descida. Então, quando ele descer, ele vai começar a entregar um sinal de 20 kHz. Beleza? Então, o gerador funciona assim, né? Isso aqui, como eu estou correndo, porque como é uma apresentação, você pode parar a hora que você quiser, né? Então, eu posso correr o que eu quiser aqui na apresentação. Esse aqui é um elemento astável com parada sincronizada. Então, aqui é a parada que é sincronizada. Então, eu tenho uma entrada de sincronismo aqui de parada, tá? E o que eu vou ter aqui? Eu tenho aqui o meu sincronismo, então quando eu pedir para parar, ele vai terminar o meu pulso e vai parar de entregar. De quanto? De 20 kHz. Eu sempre coloco a frequência aqui, né? E aqui um elemento astável com partida e parada sincronizada. Nesse caso aqui é quando vai para o 1. Eu não tenho nenhum elemento dinâmico, nem o 0. Então, quando foi para o 1, ele começou. Quando saiu do 1, ele pediu para parar. Saiu do 1, acabou o pulso, ele não entrega mais. Beleza? Codificador conversor de código. Bom, isso aqui é uma maravilha. Tá? Ele é X e Y. Esse X é o código que entra, esse Y é o código que sai. Simples assim. Daí a gente não precisa saber o que é um decodificador, um codificador. Para com isso, né? Você só precisa saber o código de entrada e o código de saída. Igual você vê esse aqui, é o 7442. O código de entrada é o BCD. Tá? É o decimal codificado em binário. Aquele código que vai do 0000 até o 1001. É o decimal de 0 até 9. Tá? E de 0 até 9, o que ele decodifica? De 0 até 9, se ele entrar 0, aqui o estado interno dessa entrada é 1. Como ele inverte na saída, aqui vai ser 0 e todo mundo aqui na saída vai ser 1. Beleza? Nessa saída. Mas o interno vai ser o quê? Vai ser 0. Tá? Porque o estado interno que é ativo 1. Entendeu? É isso que é a simbologia. O que vale é o 1 lá dentro. Tá? Se for 9, 1001, é o 9 que vai estar 1 aqui. E vai estar, para o lado de fora, vai estar 0 e todos os outros em 1. O 4511 já é um cara que... Esse aqui era o velho decodificador BCD para os 7 segmentos. 7 segmentos era aquele displayzinho, né, que a gente tinha de 7 segmentos, que era aquele display, não sei se eu vou conseguir desenhar aqui, né, aquele display de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. Tá? Esse aqui era o A, né? A, B, C, D, E, F e G, né, que são esses aqui, A, B, C, D, F e G. Então, o que a gente tinha aqui? A gente tinha esse V. Então, se aqui tivesse 0 para fora, aqui dentro ia estar 1. Esse V aqui, o V é o OU.
a gente vai ver em notação de dependência, V é OU. Daí eu teria esse 1 faria OU com todas as saídas, e eu colocaria o 1 com todas as saídas, daí não daria nada, mas eu posso colocar 1 aqui, ó. Se eu colocasse 1 aqui, eu teria 0 aqui e teria um efeito nas saídas aqui, qualquer que seria, no caso desse V, a gente chamava de blank input. Blank input. Blank input era uma entrada apagava tudo, tá? Apagava tudo. Esse G aqui, se você colocasse 1 aqui, todas as saídas ele tinha uma porta E. O G significa E. Então você colocava 1 aqui, e você teria lá o lamp test, né? E eu acho que era essa OU que era a lamp test. Você colocava 0 aqui, desculpe. Você colocava 0 aqui, jogava 1 em todas, e daí você fazia o lamp test. É isso mesmo, lamp test. Então você acendia todas. Teste. E aqui você jogava 0 e você jogava o blank input, porque você zerava um lado aqui, não adiantava que entrasse desse lado, você zerava todas as saídas, daí fazia o blank input. E este aqui era a entrada do let enable. Como que funcionava isso aqui? Quando estava em 0, beleza. Quando estava em 0, o que entrasse aqui era decodificado e saía para cá. Então o que entrasse aqui era decodificado e saía nesse display. Então tudo isso aqui era ligado, né, era ligado num barramento que era ligado nesse display aqui, tá? Isso aqui ficava tudo num barramento. Então entrava, era decodificado. Mas nesse sinal aqui, no C9, estava em 0. Na subida, mais ou menos a 2/3 na subida aqui, o que estivesse aqui ia ser guardado nesse flip-flop tipo D, ia ser registrado, e enquanto estivesse em 1 aqui, né, ele ia registrar e ia ficar congelado aquilo que ele guardou enquanto estava em 1, ia ficar congelado aqui no display. Esse era o antigo 4511. Então bastava você olhar para a simbologia e você sabia exatamente o que estava acontecendo, né? O multiplexador, tem lá o MUX, né? O multiplexador ele tem uma palavra que diz o quê? Essa palavra diz, o multiplexador, o que ele faz? Ele diz qual das entradas é que vai sair pela única saída. Lembra que eu falei que quando tiver várias saídas, se não tiver nada dizendo o que elas têm, elas são a mesma, elas contêm a mesma coisa? É esse caso aqui, ó. Aqui tem a mesma coisa. Aqui tem a mesma coisa que tem aqui. A única diferença é que aqui vai sair uma coisa e aqui vai sair exatamente a mesma coisa invertida, porque tem esse sapatinho aqui, beleza? Então, aqui entra uma palavra que vai de 0 a 7 e vai dizer qual dessas entradas vai sair por essa saída. O que sair por aqui vai sair por aqui invertido. E isso aqui é só uma entrada de habilitação, de enable, que vai dizer se essa saída vai sair ou não. Tá? Por que eu quero habilitar uma coisa assim? Porque eu posso estar usando vários desse em paralelo. Posso querer
desligar este enquanto o outro está ativo, né? Seguindo, esse é o demultiplexador. O demultiplexador faz o contrário. Ao invés de várias entradas e uma saída, eu tenho uma entrada e várias saídas. Então aqui novamente eu vou ter uma palavra que vai dizer para onde essa entrada vai para as várias saídas. Onde que está essa entrada? Essa entrada está aqui. Beleza? Essa entrada está aqui. Vamos pegar aqui uma. Essa entrada está aqui. Ok? E aqui é a palavra que vai do 0 a 7, que são essas saídas aqui. Beleza? Quem é a entrada? É essa aqui. Só que essa entrada é tripla. Por quê? Porque eu posso usar três comandos aqui. Com dois deles eu posso usar uma entrada invertida, uma entrada direta e ainda uma outra para habilitar ou não isso. Eu posso habilitar porque isso é uma porta E. Se qualquer dessas entradas for um 0, isso aqui está desabilitado. Tá? Então, para isso funcionar, eu vou ter que ter um 0 aqui, um 1 aqui, o 1 aqui interno, e o que entrar aqui, por exemplo, o x que entrar aqui, vai aparecer aqui e vai sair pela porta que tiver selecionada aqui. Ó. Se aqui tiver 0, 0 e 0, vai sair por essa porta aqui. Ó. Beleza? E vai sair invertido, né? Porque aqui existe uma inversão nessa saída. Próximo, o somador. O somador, então, eu tenho duas palavras de entrada e tenho a resposta. No somador, claro, eu tenho o carry in e o carry out. Não sei se vocês lembram, mas quando eu somava, por exemplo, 0, 0, 1, 1 com 1, 1, 0, 1, por exemplo, eu somava lá 1 mais 1 dá 0 e vai 1. 1 mais 1 mais 0 dá 0, 0 e vai 1. 1 mais 0 mais 1 dá 0 e vai 1. 1 mais 0 mais 1 dá 0 e vai 1. Então, ó, duas palavras de 4 bits deram uma palavra de 4 bits e esse aqui esse aqui foi o carry out dessa soma. Essa soma aqui deu um resultado. E eu não precisei, para a primeira soma, eu não precisei de um carry in. Tá? Esse primeiro carry in foi igual a 0. Tá? Mas se eu quiser somar a segunda parte de uma palavra de 8 bits aqui, este carry out aqui vai virar o carry in dessa segunda parte. E este carry out aqui vai ser este carry out final aqui, ó. Beleza? Então, eu tenho que ter um carry in que pode ter vindo de um pedaço de uma soma anterior e tem que ter esse carry out aqui e os dois nibbles aqui, se eu quiser somar as palavras dessa maneira aqui. Só lembrando que a soma, a subtração, deve ter sido vista lá em digital, né? 1. Então, esse aqui é um subtrator. Faz o contrário do que... Contrário não soma um subtrator. Se alguém já se deu ao luxo de projetar isso através daqueles mapas de Carnot, vocês viram que o circuito digital, a diferença entre um e outro é uma diferencinha muito pequena lógica entre um circuito e outro. É exatamente o mesmo circuito, a não ser por um detalhe muito, muito, muito pequeno. E claro, tem um multiplicador. O multiplicador, assim como eu tenho o símbolo lá do somatória, eu tenho o símbolo, do produtória, né? É o mesmo da matemática aqui, eu tenho o símbolo da produtória, só que a produtória de x igual
a 1 até 5, por exemplo, a gente não costuma usar isso na matemática, a gente costuma usar mais o símbolo de fatorial de 5, né? Mas vocês conhecem a produtória muito bem. Registrador de deslocamento, ele indica o número de bits deslocados e também geralmente com uma seta. Existe uma entrada de modo também em algum lugar que diz se o deslocamento é para lá ou para cá, tá? Também está dizendo se deslocamento para a direita ou para a esquerda. Isso é muito importante também num registrador de deslocamento. Não vou entrar em detalhes porque aqui a gente está vendo só a simbologia. Contador M, o M indica o número de bits de saída, tá? Portanto, o módulo do contador, quer dizer, o número de contagens diferentes de saída é 2 elevado a m, né? Aqui é um contador divisor, ele pode ser também um contador que tem esse div, né? O que significa esse div? Esse div significa que aquele clock que entra nele é dividido por 2. Por exemplo, esse clock que eu entrei aqui, ó, o clock que entrou aqui, ele vai sair nessa saída aqui, ó, dividido por 2. Então, aqui o que é? A gente já viu que ele é clocado aqui, ó, isso aqui é a parte dinâmica e aqui no zero, então é na descida. Então toda descida ele estava em 0, foi, né? Então ele desceu uma vez, desceu uma vez aqui, na segunda vez que ele descer, ele vai mudar o estado. Desceu uma vez, na segunda vez que ele descer, vai mudar o estado. Então, cada duas vezes ele mudou o estado. Então ele divide por 2 o que entra. Tá? Vamos ver esse aqui, ó. Eu vou pegar este cara aqui e vou ligar nesta entrada. É assim que a gente usa o 7490 para fazer um contador especial aqui. Cada vez que ele descer aqui, ó, eu vou mudar o meu estado. Ó. Cada vez que ele descer, eu vou mudar o meu estado. Eu devia ter feito mais, tá? Então aqui estava em 0, cada vez que ele descer, muda o meu estado. Opa. Tá? Então esse aqui é deste, esse aqui é deste e este aqui é deste. Então vamos ver, opa. Então aqui, ó, aqui tem 0, 0, 0 é um estado, 0, 0, 1 é outro estado, 0, 1, 2, 0, 1, 0 é o terceiro estado, 0, 1, 1 é o 1, 2, 3, 4 estado, aqui é o 1, 0, 0, este aqui, então, ó, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, quarto estado, quinto estado. Ele é um divisor por 5. Deixa eu até mudar a cor aqui do meu ponteiro. Tá? Porque eu desenhei coisa aqui. Então aqui não tem nada disso aqui, ó. Aqui vai continuar 0, 0, ele vai continuar de novo, ele vai 0 aqui, aqui vai 0, 0 porque ele vai voltar para o primeiro. Ele vai voltar para o primeiro aqui, ó. Ele vai para o 0, 0, 0, 0, 0, 1. Beleza? O ciclo dele acaba aqui, ó. Porque ele é um div 5. Então, se você contar aqui, ó, se contar tudo, o 2 e o outro aqui, ó, você vai ter o 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. E depois volta tudo para o 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Quer dizer, aqui acabou. E eu acabei de contar do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os 10 estados aqui. Então, nesta configuração, quando eu ligo essa saída, essa entrada, e coloco o clock aqui, o 7490 é um contador BCD. Beleza? É assim que ele funciona, mas na verdade, ele é um contador DIV2 e um contador DIV5 que pode funcionar como contador BCD. O 7490, por exemplo, é um DIV2 e DIV8. Então está na cara que ele pode contar módulo 16. Ele é um contador hexa, né? Se você for ver, ele pode contar módulo hexadecimal. Né? Aqui você pode ver quantas coisas ele pode fazer. 2, 2 vezes 3, módulo 6, 2 vezes 3 vezes 2, módulo 12. Né? Pode fazer um monte de configurações o 92. Seguindo, o contador assíncrono, ele tem o RCTR com M dígitos de saída, módulo 2 elevado a M, memória somente para leitura, então simplesmente ROM, depois RAM, as memórias são um assunto especial do curso, né? Então, FIFO e FILO, First In, First Out, First In, Last Out, né? Uma função altamente complexa, daí tem o FI de altamente complexa. Neste caso, você vai ter que ler a folha de dados desse CI. Não tem o que fazer, né? E aqui é o fim da primeira parte. Na segunda parte, nós vamos ver símbolos de qualificação de entradas e saída, que é extremamente importante para a gente entender. Só vou dividir em partes, porque fica extremamente cansativo aí, então vou dar um descanso para você e até a segunda parte.